7 sinais claros de que Jesus está voltando e muitos estão ignorando. Você já percebeu como o mundo está mudando rápido? Guerras, desastres naturais, crise moral. Mas o mais assustador é que tudo isso já foi profetizado na Bíblia. Jesus nos deixou sinais claros sobre sua volta e hoje vamos falar sobre 7 evidências de que o fim está mais próximo do que nunca. 1. O aumento do engano religioso. Jesus fez um alerta sério em Mateus 24:4-5. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que estamos vendo hoje? Falsos profetas, líderes que distorcem a palavra, igrejas que se tornaram negócios e doutrinas que afastam as pessoas da verdade. Quantos pregadores hoje prometem prosperidade, mas não falam de arrependimento? Quantas religiões criam novas verdades e dizem que todos os caminhos levam a Deus? Mas Jesus foi claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O engano está em toda parte. Muitos estão sendo levados por doutrinas falsas, por revelações que não vêm de Deus, por um evangelho diluído que agrada multidões, mas não salva ninguém. E o pior, muitos cristãos não percebem. Será que você está sendo enganado? Será que aquilo que você acredita está realmente alinhado com a palavra de Deus? Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. O tempo do fim está chegando, e só os que estiverem firmes, na verdade, permanecerão de pé. No próximo ponto, vamos falar sobre um dos sinais mais evidentes de que Jesus está voltando: as guerras e os rumores de guerras. Fique comigo até o final, porque o último sinal vai te deixar impactado. 2. Guerras e rumores de guerras. Você já percebeu como o mundo está cada vez mais instável? Guerras, conflitos entre nações, tensão global. Parece que a humanidade está à beira de algo grande e assustador. Mas a Bíblia já nos avisou sobre isso há mais de 2000 anos. Jesus disse em Mateus 24:6-7, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Hoje, vemos exatamente isso acontecendo. Ameaças de guerra entre grandes potências, países em conflito constante, medo de uma terceira guerra mundial. O avanço das armas nucleares e a corrida militar mostram que o mundo nunca esteve tão próximo de um colapso. E o mais chocante? Isso está se tornando normal. As pessoas ligam a TV, veem notícias de bombardeios, ataques terroristas, violência extrema e simplesmente seguem a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas Jesus nos alertou, esses são sinais. Guerras não são apenas eventos políticos ou militares. São parte do cenário profético que indica que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Você está percebendo os sinais ou está ignorando como muitos? No próximo ponto, vamos falar sobre algo ainda mais impactante: os desastres naturais, que estão aumentando de forma assustadora. Fique comigo, porque a verdade pode ser ainda mais chocante do que você imagina. 3. O aumento dos desastres naturais. Você já reparou como terremotos, furacões, enchentes e pandemias estão se tornando cada vez mais frequentes e destrutivos? Jesus nos alertou sobre isso em Lucas 21:11. E haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nos últimos anos, os desastres naturais estão batendo recordes. Terremotos devastadores, tempestades cada vez mais violentas, ondas de calor extremo e doenças que se espalham rapidamente. A ciência chama de mudança climática, mas a Bíblia já havia avisado que isso aconteceria nos últimos tempos. Mas sabe o que mais impressiona? As pessoas continuam ignorando os sinais. Cada vez que acontece uma tragédia, as pessoas se assustam por alguns dias. Depois esquecem e voltam à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas e se esses eventos forem avisos de Deus? E se forem um chamado para o arrependimento antes que seja tarde demais? Isso não é coincidência. É um cumprimento claro das profecias sobre o fim dos tempos. Você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor?
Ou vai esperar até que seja tarde demais? No próximo ponto, vamos falar sobre um dos sinais mais preocupantes: a decadência moral e espiritual da humanidade. O que estamos vivendo hoje é assustador. Fique comigo, porque essa revelação pode te chocar. 4. A decadência moral e espiritual da humanidade. Olhe ao seu redor. O que antes era considerado errado, hoje é normal. O que antes era pecado, hoje é celebrado. A humanidade está mergulhada em imoralidade, egoísmo e rebeldia contra Deus. E a Bíblia já tinha avisado. Em 2 Timóteo 3, 1, 5 está escrito: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não é exatamente isso que estamos vendo? Pessoas cada vez mais frias e sem amor. Famílias destruídas, divórcios aumentando, filhos se rebelando contra os pais. A inversão de valores, onde o errado é exaltado e o certo é criticado. O aumento da depravação sexual, da idolatria ao dinheiro e do desprezo por Deus. Estamos vivendo os dias de Noé e de Ló. Jesus disse em Lucas 17, 26, 30, que nos últimos dias a humanidade estaria vivendo como no tempo de Noé, despreocupada, vivendo no pecado, até que veio o dilúvio e os destruiu. E hoje, muitos estão cegos, vivendo como se nunca fossem prestar contas a Deus. Mas a volta de Cristo será repentina. E você está se deixando levar pelo mundo ou está se santificando para encontrar Jesus? No próximo ponto, falaremos sobre um sinal que está afetando diretamente os cristãos no mundo todo: a perseguição ao Evangelho. O que está acontecendo hoje é assustador. Fique comigo, porque isso pode mudar a forma como você enxerga a fé. 5. A perseguição aos cristãos está aumentando. Você já percebeu como o mundo está cada vez mais intolerante com os cristãos? Enquanto outras crenças e ideologias são protegidas e exaltadas, quem segue a palavra de Deus é ridicularizado, atacado e, em muitos países, até morto por sua fé. Mas Jesus já havia nos alertado sobre isso. Então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. O que estamos vendo hoje? Cristãos sendo perseguidos, presos e mortos em países onde o evangelho é proibido. Igrejas sendo fechadas, Bíblias sendo banidas e leis sendo criadas para silenciar os servos de Deus. A cultura moderna ridicularizando a fé cristã, chamando os valores bíblicos de ultrapassados e intolerantes. Influenciadores, empresas e até governos promovendo tudo o que vai contra a palavra de Deus. A perseguição já começou. Talvez no seu país ainda não haja prisões ou mortes por seguir a Cristo, mas a perseguição está se intensificando. Se você fala sobre Jesus, é chamado de fanático. Se defende os valores bíblicos, é cancelado. E isso vai piorar. Você está preparado para permanecer firme quando for a sua vez de enfrentar a oposição. Jesus disse em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No próximo tópico, vamos falar sobre um sinal profético que envolve Israel e está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Fique comigo porque essa revelação é impactante. 6. Israel no centro das profecias. Se você quer entender os sinais do fim dos tempos, olhe para Israel. A nação de Israel é o relógio profético de Deus e tudo o que acontece com esse pequeno país tem um significado bíblico profundo. A Bíblia já profetizava que nos últimos tempos Israel estaria no centro dos conflitos mundiais. E o que estamos vendo hoje? Exatamente isso. A profecia do retorno de Israel. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Mas a Bíblia já havia profetizado que o povo judeu voltaria à sua terra. Em Ezequiel 37, 21, Deus declarou: E direi,
Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. E o que aconteceu? Em 1948, Israel renasceu como nação, cumprindo essa profecia. Nenhuma outra nação na história desapareceu por quase 2 milênios e depois ressurgiu. Isso foi um milagre profético. Jerusalém será um foco de conflitos. A Bíblia também diz que nos últimos dias, Jerusalém será motivo de tensão mundial. Zacarias 12:3 profetiza: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos. E o que vemos hoje? Israel constantemente no centro de guerras, disputas territoriais e ataques. O mundo todo discute sobre Israel, e muitas nações são contra sua existência. Isso não é coincidência, é cumprimento profético. O terceiro templo e a vinda do anticristo. Outro sinal importante é que a Bíblia fala de um terceiro templo em Jerusalém nos últimos dias, onde o anticristo se manifestará. Hoje vemos cada vez mais judeus falando sobre reconstruir esse templo, um passo profético para os eventos finais. O mundo está se preparando para algo grande, e Israel está no centro disso tudo. Você está atento aos sinais ou está ignorando como muitos? No próximo tópico, falaremos sobre o avanço da tecnologia e o controle. Fique comigo, porque o que está acontecendo no mundo pode te surpreender. Global. Sinais claros da marca da besta. 7. O avanço da tecnologia para o controle global. Você já percebeu como a tecnologia está avançando rápido demais? Inteligência artificial, chips implantáveis, sistemas de vigilância extrema. Tudo isso está preparando o caminho para algo que a Bíblia já profetizou. O controle global e a marca da besta. Se gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. A palavra de Deus nos alerta em Apocalipse 13:16-17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso parecia impossível séculos atrás, mas hoje a tecnologia já está pronta para que esse sistema de controle aconteça. O mundo caminha para um controle total. Moedas digitais controladas pelo governo. Muitos países estão eliminando o dinheiro físico e criando moedas digitais estatais. Isso significa que cada compra e transação poderá ser monitorada e controlada. Chips e biometria para a identificação. Já existem países testando. Chips implantáveis na mão para pagamentos e identificação. A inteligência artificial e a vigilância extrema. Hoje, câmeras com reconhecimento facial e sistemas de rastreamento podem monitorar qualquer pessoa em tempo real. O mundo nunca esteve tão vigiado. A perseguição digital a cristãos e conservadores. Redes sociais censuram conteúdos cristãos. Pessoas perdem empregos por causa de suas crenças. E o discurso contra a fé se torna cada vez mais forte. Tudo isso mostra que o sistema da besta já está sendo preparado. Estamos perto da profecia se cumprir. Imagine um cenário onde um governo mundial controla todo o dinheiro. A Bíblia já nos avisou que isso aconteceria. A pergunta é: você está preparado para o que está vindo? Muitos estão dormindo espiritualmente, achando que isso tudo é teoria da conspiração. Mas os sinais estão diante dos nossos olhos. Jesus está voltando. E agora, você vai continuar ignorando os sinais? Ou vai se preparar para o maior evento da história? Se essa mensagem falou com você, compartilhe agora. Muitos ainda estão dormindo e precisam acordar antes que seja tarde demais. Rastreia todas as pessoas e exige um sinal para que alguém possa comprar ou vender. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe o vídeo para nos ajudar a crescer e espalhar o Evangelho.